A arquiteta humilhou a bondosa idosa no jantar de luxo, e o jardineiro era Dona Eulália, com seus 70 e poucos anos, e os dedos ágeis de quem dedicou uma vida à costura. Era o coração do bazar da solidariedade da paróquia de São Judas Tadeu. Viúva há uma década, sua pequena casinha no bairro, adornada com gerânios e cheiro de bolo caseiro, era um refúgio de paz. Todos os sábados, ela montava sua barraquinha de bordados, peças únicas que contavam histórias, sempre com um sorriso acolhedor. Ninguém a tratava com indiferença. Ela era a avó da comunidade. Foi ali que conheceu Marcos, um jovem de uns 20 e poucos anos, com um jeito meio deslocado, mas olhos curiosos, que apareceu um dia oferecendo-se como voluntário. Dona Eulália o acolheu. Menino, você me ajuda a arrumar a mesa dos bordados. Essas minhas costas já não são mais as mesmas. Ela disse com um riso frouxo. Marcos, sempre solícito, a ajudava a carregar caixas, arrumar toalhas, pendurar quadros. Eles conversavam sobre a vida, os desafios, e Dona Eulália sempre lhe dava um pedaço de bolo e um copo de limonada. Marcos a ouvia com atenção, fazia perguntas, e ela, feliz, compartilhava suas histórias e conselhos. Mal sabia ela que Marcos era na verdade, Marcos Fonseca, neto do Sr. Eduardo Fonseca, o magnata da construção civil por trás do Grupo Fonseca, que tinha planos ambiciosos de revitalização para o bairro. Marcos estava ali em um programa de imersão, observando e aprendendo sobre a comunidade. A chegada da Dr. Clara Drummond, uma arquiteta famosa, e recém-chegada à mansão ao lado da paróquia, mudou tudo. Clara, com sua pose elegante e altiva, assumiu a presidência da comissão de obras da paróquia. Seu primeiro grande projeto, transformar o tradicional Bazar da Solidariedade em um glamouroso jantar beneficente para a reconstrução do salão. Precisamos elevar o nível, querida, ela disse à secretária da paróquia, com sotaque impecável e ar de superioridade. Bordados e bolos simples não atraem investidores. Dona Eulália sentiu um aperto no peito, mas segurou a tristeza. No dia seguinte, Clara abordou-a com um sorriso forçado. Dona Eulália, que bom vê-la. Gostaria de convidá-la para o nosso jantar beneficente de sábado. Você representa a essência de nosso bairro, a simplicidade, o trabalho manual. Será ótimo ter sua presença. Dona Eulália, ingênua, ficou emocionada. Ah, Dor. Clara, que gentileza. Será uma honra. Clara assentiu, já com a mente em outros planos. Excelente, o jantar será às 8 da noite. Ah, e venha com sua melhor roupa, viu? Algo que reflita a nossa tradição. As amigas da paróquia, que já desconfiavam do tom de Clara, olharam-se preocupadas. Clara, tem certeza? Perguntou Marina, a catequista. Certezíssima. Será divertido. Ela estará lá, e todos verão o contraste. Pense no impacto para as fotos. Clara riu, uma risada calculada e fria. E se ela for, Clara? Insistiu Marina, com a voz baixa. Melhor ainda. Imagine-a tentando conversar com os investidores, com os diretores de grandes empresas. Será hilário. Marina não disse mais nada, mas seu sorriso desapareceu. Nos dias seguintes, Dona Eulália não conseguia parar de contar sobre o convite. A Dr. Clara me convidou para o jantar de gala. Ela dizia, entusiasmada, enquanto bordava uma toalha. As outras senhoras da paróquia sorriam, mas com um certo desconforto. Dona Eulália, a senhora tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Joana, a cozinheira. Por que não seria minha filha? É um convite, um reconhecimento. Joana balançou a cabeça. Tem algo naquela moça, Dona Eulália. Ela não parece ser o que mostra. E se a gente avisar a senhora? Dona Irene, a zeladora, hesitou. Joana olhou para ela com firmeza. Se a gente abrir a boca, ela vai achar que estamos contra ela, e amanhã a gente está sem trabalho. Dona Irene concordou em silêncio. Marcos continuava ajudando Dona Eulália no jardim da paróquia, onde ela cultivava um pequeno canteiro. Ele a ouvia contar sobre o jantar, e Dona Eulália até se preocupava com o que ele vestiria. Marcos,
Você não tem um terno? É um jantar chique, sabe? Ele apenas sorria e dizia: Não se preocupe, Dona Eulália, eu sei me virar. Na quinta-feira, Clara recebeu a confirmação dos convidados. 80 pessoas, incluindo o Sr. Eduardo Fonseca, avô de Marcos. Ela precisava impressioná-lo. Tinha um projeto de revitalização urbana que dependia da aprovação de um crédito de 10 milhões. Tudo tinha que ser perfeito. Quero que coloquem uma mesa pequena no canto. Ela instruiu a organizadora de eventos. Reservada para uma convidada especial. Uma convidada especial no canto, Dró. Clara? Exatamente. Ela vai querer ficar isolada. Confie em mim. Clara desligou rindo sozinha. Ela já imaginava a cena. Dona Eulália, deslocada, tentando se misturar. Ela a apresentaria como a talentosa artesã da comunidade, e todos entenderiam a piada. Seria memorável. Enquanto isso, Marcos trabalhava em silêncio, ajudando a podar as roseiras do jardim. Dona Irene o observava da janela. Ele nem parece afetado, ela comentou com Joana. Por que ele não é? Joana respondeu. Aquele homem sabe exatamente o que está fazendo. Na sexta-feira à tarde, Marcos recebeu uma ligação. Ele estava perto do chafariz da praça, onde Dona Eulália regava seus gerânios. Atendeu rápido. Sim. A voz do outro lado era grave e séria. Está tudo certo para amanhã? Seu avô quer confirmar. Você tem certeza de que quer fazer isso? Marcos olhou para o salão paroquial, viu Clara na sacada falando ao telefone, gesticulando, rindo. Tenho certeza. Certo. O carro estará lá às 7 em ponto. Marcos desligou, guardou o celular no bolso e voltou a ajudar Dona Eulália. Dona Irene, que passava pelo corredor, ouviu parte da conversa. Ela parou, olhou para Marcos. Ele trabalhava como se nada tivesse acontecido, mas algo estava errado, ou muito certo. Ela não sabia ao certo. Naquela noite, Clara jantou sozinha. Ela revisou a lista de convidados pela 10ª vez, conferiu o menu, aprovou a decoração. Tudo estava perfeito. Às 10 da noite, subiu para o quarto e se deitou, satisfeita. Amanhã seria um sucesso. Ela dormiria bem. Mas lá fora, no quartinho dos fundos da paróquia onde Marcos ficava temporariamente, a luz permaneceu acesa até tarde. E quando finalmente se apagou, algo no destino do salão paroquial havia mudado. Clara só não sabia ainda. Amanhã ela descobriria, e quando descobrisse seria tarde demais. Sábado amanheceu com um sol forte, um bom presságio, pensou Clara, ao acordar animada às 7 da manhã. Ela tinha dormido bem, sonhara com contratos assinados, champanhe e aplausos. Desceu para a cozinha de roupão, sorrindo. Joana preparava o café. Dona Irene organizava as flores. Bom dia, Clara disse animada. Hoje é o grande dia. Bom dia, Dró Clara. Dona Irene respondeu sem olhar para cima. Clara pegou uma xícara de café e sentou-se à mesa. Onde está o Marcos? Ela perguntou, olhando pela janela. O jardim estava vazio. Ele pediu folga hoje cedo. Dona Irene respondeu. Disse que precisava resolver algumas coisas. Clara riu alto. Claro, deve estar correndo atrás de roupa emprestada. Coitado. Joana apertou os lábios, mas não disse nada. Ele disse a que horas volta. Clara perguntou. Não disse. Tanto faz. Ele sabe que o jantar começa às 8. Se chegar atrasado, pior para ele. Clara terminou o café e subiu para se arrumar. Dona Irene e Joana ficaram em silêncio. Ela não faz ideia. Joana sussurrou. Nenhuma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos estava em um hotel 5 estrelas. Ele saiu do banho enrolado em um roupão branco. A suíte era enorme, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O telefone tocou. Senhor Fonseca, disse a voz do outro lado. Seu terno está pronto. Vamos subir agora. Pode subir. 2 minutos depois bateram na porta. Marcos abriu. 2 homens entraram carregando um terno italiano feito sob medida, sapatos de couro legítimo e uma gravata de seda. Está tudo aqui, senhor, disse um deles.
pendurando o terno no cabideiro. O carro estará pronto às 7h45. Perfeito. Os homens saíram. Marcos olhou para o terno preto, impecável. Passou a mão no tecido. Fazia 3 meses que ele não usava roupas assim. 3 meses que ele tinha aceitado o desafio do avô. Trabalhar incógnito em projetos do grupo. Observar, aprender, entender como as pessoas tratavam quem elas achavam que era inferior. O projeto da paróquia e Dura Clara foram a experiência mais reveladora. Marcos pegou a gravata, começou a fazer o nó, a mão tremeu. Parou, respirou fundo, olhou para o espelho. Tirou uma foto pequena, dobrada, do bolso. Seu avô sorrindo. Guardou a foto no bolso interno, ajustou a gravata firme. Calçou os sapatos, olhou-se no espelho. Ele estava pronto. Às 5 da tarde. O salão paroquial estava em ritmo frenético. A equipe de eventos montava mesas, organizava cadeiras, testava a iluminação. Clara supervisionava, vestida com grife, cabelo preso, maquiagem perfeita. A mesa do canto, ela disse, apontando, está muito perto da parede. Afastem um pouco. E coloquem apenas uma cadeira. O organizador franziu a testa, mas obedeceu. Clara sorriu. Tudo estava saindo como planejado. Às 6h30, subiu para terminar de se arrumar. Vestiu um longo azul marinho, saltos, joias caríssimas. Estava impecável. Ela desceu às 7h15. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7h30. Empresários, investidores, políticos, todos de gala. Clara os recebia sorridente, confiante. O Sr. Eduardo Fonseca chegou. Homem alto, cabelos grisalhos, expressão séria, o maior nome da construção civil. Sr. Fonseca, Clara disse estendendo a mão. Que honra tê-lo aqui, Dror Clara. Ele respondeu apertando a mão dela. Bonita festa. Obrigada. Preparei tudo com carinho. Quero que essa noite seja especial. Tenho certeza de que será. Ele disse, olhando ao redor. Clara sorriu. Ela tinha ele onde queria. Às 8 da noite, o salão estava cheio. 80 pessoas conversavam, riam, bebiam champanhe. Clara circulava, cumprimentando, fazendo conexões, mas olhava para a porta a cada 2 minutos. Dona Eulália ainda não tinha chegado. Será que ela desistiu? Ela pensou, irritada. Às 8h10, ela comentou com uma amiga. Minha artesã disse que viria, mas acho que teve medo. A amiga riu sem graça. Às 8h15, Clara estava frustrada. O plano dependia de ela aparecer. E então, às 8h20, ela ouviu um burburinho na entrada, vozes se calando, passos parando. Clara virou-se e congelou. Uma limusine preta acabava de parar. O motorista desceu, abriu a porta. Marcos saiu. Terno preto impecável, gravata de seda, sapatos brilhando, cabelo penteado. 2 homens de terno desceram atrás dele. Marcos subiu os degraus com passos firmes. O salão inteiro olhava. As conversas pararam. Clara sentiu o coração acelerar, mas não de nervosismo, de diversão. Ela começou a rir. Olhem só, ela disse alto, chamando a atenção. O Marcos chegou e trouxe produção. Alguns convidados riram sem graça. Clara caminhou até ele, braços abertos, teatral. Que entrada! Alugou limusine. Trouxe os amigos de segurança. Que esforço, Marcos! Estou impressionada. Os convidados observavam, constrangidos. Marcos não respondeu, apenas olhou para ela. Clara continuou, virando-se para os outros. Gente, esse é o Marcos, nosso voluntário aqui da paróquia. Eu o convidei para o jantar. Achei que seria legal ele conhecer pessoas importantes, sabe? Expandir os horizontes. Risadas nervosas. Marcos, Clara disse, apontando para o canto. Separei uma mesa especial para você ali. Fique à vontade. Ela esperava que ele se encolhesse, ficasse vermelho, gaguejasse. Mas Marcos apenas assentiu e começou a caminhar pelo salão.
Clara voltou para os convidados, sorrindo triunfante. Mas então algo aconteceu. Sr. Eduardo Fonseca, conversando com investidores, virou-se, olhou para Marcos, franziu a testa e começou a caminhar na direção dele. O salão inteiro observou. Eduardo parou na frente de Marcos, estendeu a mão e disse em voz clara: "Meu neto, Marcos Fonseca. É uma honra tê-lo aqui." O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Clara piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. "Neto, Marcos Fonseca. Sr. Eduardo Fonseca, o homem mais importante da noite." Apertava a mão de Marcos, com respeito. O salão inteiro observava em silêncio. Clara sentiu o rosto esquentar, forçou um sorriso e caminhou até eles. A voz estridente: Sr. Sinurte Fonseca, vejo que já conheceu o Marcos. Ele trabalha aqui, cuida do jardim da paróquia, faz um trabalho excelente." Eduardo virou-se para ela, sério. "Trabalha aqui?" "Sim, é meu voluntário, mas achei legal convidá-lo, sabe? Para ele conhecer gente diferente, expandir a mente." Eduardo olhou para Marcos, depois para Clara. "Voluntário," ele repetiu devagar. "Isso." Clara riu nervosa. "Mas não se preocupe, ele sabe se comportar. Eu supervisionei pessoalmente." Marcos permaneceu em silêncio. Um executivo que acompanhava Eduardo se aproximou. "Marcos, meu caro." Ele disse estendendo a mão. "Carlos Mendonça, diretor financeiro do grupo. Prazer em finalmente conhecê-lo." Marcos apertou a mão dele. "O prazer é meu." Clara sentiu o chão tremer. "Marcos Fonseca?" Ela repetiu, a voz falhando. Ninguém respondeu. Outros executivos se aproximaram, cumprimentando Marcos com reverência. Os outros convidados sussurravam: "Quem é ele? Fonseca, não pode ser." Vários pegaram celulares, digitaram rápido, mostraram telas. Os sussurros cresceram. Uma mulher olhou para Clara e desviou o olhar. Um empresário saiu discretamente com o telefone na orelha. Clara estava pálida. Ela olhou para Marcos, tentando entender. Eduardo virou-se para ela. "Dora. Clara, você sabia quem ele era quando o convidou?" Eu o convidei como voluntário." Ela gaguejou. Ele não disse nada." "Claro que não disse. Porque você nunca perguntou." O silêncio pesou. Clara olhou ao redor. Todos a observavam com pena ou desaprovação. Um garçom deixou cair uma taça. O barulho do vidro foi alto demais. Ela tentou rir, mas o som saiu estrangulado. "Isso é algum tipo de brincadeira." "Marcos, o que está acontecendo?" Marcos finalmente falou, a voz calma e educada. "Não é brincadeira, Clara. Meu nome completo é Marcos Fonseca, neto de Eduardo Fonseca, do Grupo Fonseca." O salão inteiro congelou. Alguém sussurrou: "Isso vai estar na imprensa amanhã." Clara sentiu as pernas bambearem. Você é... Sou." Marcos não disse mais nada. Clara apertou a bolsa com força. "Mas você nunca disse. Você deixou eu pensar." "A senhora nunca perguntou quem eu era. Apenas assumiu." Eduardo balançou a cabeça. Clara, preciso ter uma palavra com a senhora em particular." Ela ficou muda. Roberto, um dos diretores, se aproximou. "Clara." Ele disse baixo, puxando-a pelo braço. "Você convidou o neto do dono do Grupo Fonseca para ser o palhaço da sua festa?" "Eu não sabia." Ela sussurrou, desesperada. "Isso não importa. Você o humilhou na frente de todo mundo." Eu achei que ele era só um voluntário." "E você acha que isso torna melhor?" Roberto sibilou. "Você humilhou um funcionário ou voluntário seu publicamente, e agora descobriu que ele é uma das pessoas mais importantes do país." Clara sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Ela tentou se recompor. "Eu vou consertar isso," ela disse, engolindo em seco. Roberto a soltou. "Boa sorte." Ele se afastou. Clara caminhou de volta até Marcos. Eduardo ainda estava ao lado dele. "Marcos Fonseca." Ela começou, a voz tremendo. Eu preciso me desculpar. Eu não sabia quem você era."
Se soubesse, teria me tratado diferente? Marcos perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Clara abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Exatamente, Marcos disse. Esse era o ponto. Eduardo pigarreou. Dró. Clara. Acho melhor conversarmos depois sobre aquele projeto de revitalização. O coração dela afundou. Senhor Fonseca, por favor, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, ele interrompeu, firme. Eu não faço negócios com pessoas que tratam seus funcionários ou colaboradores dessa forma. Vamos conversar na segunda-feira. Até lá, reflita sobre suas prioridades. Ele virou-se e se afastou. Clara ficou parada sozinha. Os convidados evitavam olhar. Alguns conversavam baixo. Marina se aproximou. Clara, ela disse baixinho. Eu tentei te avisar. Clara não respondeu. Olhava para Marcos, que conversava com o avô. Eles o tratavam com respeito, interesse genuíno, como ela deveria tê-lo tratado. Enquanto isso, Dona Eulália, que assistia a tudo de uma cantina da paróquia onde vendia seus bolos modestos, foi abordada por uma senhora elegante. Dona Eulália, certo? Seus bordados são os mais lindos do bairro. Meu marido é colecionador. Gostaria de ver suas peças. Dona Eulália, surpresa, mostrou um pequeno bordado. Ah, que delicadeza! A senhora exclamou. Ele vai amar. Às 9 da noite, metade dos convidados já tinha ido embora. Ninguém queria estar associado ao desastre. Clara estava sentada, sozinha. Roberto se aproximou. Vou indo, ele disse. A gente conversa na semana que vem. Roberto, espera. Clara chamou. Eu não posso ficar. Isso aqui está complicado. Ele se afastou. Dona Irene e Joana observavam de longe. Eu disse que ia dar errado. Joana murmurou. Você disse. Ela não escuta ninguém. Às 9h30, Marcos se despediu dos últimos convidados e caminhou até Clara. Ela levantou os olhos, cansada, derrotada. Vim me despedir, ele disse. Clara respirou fundo. Você fez isso de propósito, não fez? Aceitou ser tratado daquele jeito para me expor? Marcos balançou a cabeça. Não, eu aceitei o trabalho para aprender. Aprendi que algumas pessoas só respeitam quem elas acham que está acima delas e tratam qualquer um abaixo com desprezo. Eu não sou assim. A senhora é exatamente assim. Marcos disse, sem raiva, apenas constatando um fato. E agora precisa decidir se quer continuar sendo. Ele virou-se para sair. Espera! Clara chamou. O que você vai fazer agora? Vai contar para seu avô. Vai destruir o projeto da paróquia. Marcos parou, olhou para trás. Eu não preciso fazer nada, Dror. Clara. A senhora já fez tudo sozinha. Ele saiu. Clara ficou sozinha no salão vazio. O jantar tinha acabado e junto com ele, muito mais. Domingo amanheceu cinza. Clara não tinha dormido. Passou a noite na sala, ainda de gala. Às 7 da manhã, Dona Irene a encontrou. Dror. Clara. A senhora não foi dormir? Clara não respondeu. Dona Irene preparou o café. Clara nem tocou. Ele sabia. Clara disse, voz rouca. O tempo todo. Ele sabia quem era e deixou eu tratá-lo daquele jeito. Dona Irene ficou em silêncio. Por quê? Clara perguntou. Por que a senhora nunca perguntou? Dona Irene respondeu. A senhora olhou para ele e decidiu quem ele era. Sem perguntar, sem conhecer. Clara fechou os olhos. Eu estraguei tudo. Sim, a honestidade doeu. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Roberto. Alô, Clara. Precisamos conversar agora. Estou chegando em 20 minutos. Ele desligou. Clara subiu, trocou de roupa, olhou-se no espelho. Parecia 10 anos mais velha. Roberto chegou. Senta, ele disse. Clara obedeceu. Roberto ficou de pé. Você tem ideia do que fez ontem? Eu sei. Não, você não sabe. Ele explodiu. Você humilhou o neto do dono do Grupo Fonseca.
O grupo que financia metade dos nossos projetos. Eu não sabia quem ele era. E isso melhora a situação? Roberto perguntou. Você humilhou um voluntário publicamente na frente de investidores. Clara engoliu em seco. Senhor Eduardo Fonseca me ligou hoje cedo. Roberto continuou. Ele cancelou o projeto da revitalização, os 10 milhões. Disse que não quer mais fazer negócios com a gente. O coração de Clara afundou. Roberto? E não é só ele. Roberto interrompeu. Outros 3 investidores que estavam na festa mandaram mensagem. Todos querendo reavaliar as parcerias. O que eu faço agora? Clara perguntou. Eu não sei, Roberto respondeu. Mas a gente precisa fazer controle de danos rápido. Na segunda-feira de manhã, Clara chegou cedo à paróquia. Paula, a secretária, estava na recepção. Bom dia, Dror. Clara. Paula disse nervosa. Bom dia. Algum recado? Paula hesitou. A imprensa ligou. Há rumores circulando sobre a festa de sábado. Que a senhora humilhou publicamente o neto de um empresário. Clara sentiu o estômago revirar. 3 reuniões foram canceladas. Clara assentiu. Certo. Obrigada, Paula. Entrou no escritório. Olhou para os prêmios, certificados. Tudo que tinha construído estava desmoronando por causa de uma brincadeira. Às 10 da manhã, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Clara Drummond. Disse uma voz formal. Aqui é Jorge Santos, assistente do Sr. Eduardo Fonseca. Clara sentiu o sangue gelar. Sim, ela disse. O Sr. Fonseca gostaria de uma reunião. Amanhã às 2 da tarde no escritório central. É possível? Clara fechou os olhos. Era uma convocação. Sim, eu estarei lá. Ele desligou. Clara ficou parada. Sabia o que aquela reunião significava. Eduardo Fonseca ia pessoalmente encerrar todos os contratos, cortar todos os financiamentos, garantir que ninguém mais fizesse negócios com ela. Tinha acabado com a própria carreira. Naquela noite, Clara voltou para casa tarde. A mansão silenciosa. Dona Irene já tinha ido embora. Clara subiu, deitou-se. Pensava em Marcos. Na forma como ele suportou as humilhações, o desprezo e nunca reagiu. Ele sabia quem era. E ela tinha revelado exatamente quem ela era. Alguém que julgava as pessoas pela aparência, cargo, posição social. Alguém que tratava inferiores como entretenimento. Clara virou-se. Lágrimas escapando. Tinha perdido contratos, respeito. Mas o pior era saber que merecia. Na terça-feira, às 2 da tarde, Clara entrou no prédio do Grupo Fonseca. Um arranha-céu de vidro. Subiu ao 25º andar. A recepcionista a levou a uma sala de reuniões ampla. O Sr. Fonseca estará aqui em alguns minutos. Clara sentou-se, mãos suavam. A porta abriu. Eduardo Fonseca entrou. Homem alto, cabelos grisalhos, sério. Dror Clara Drummond, ele disse, sentando-se. Senhor Fonseca. Clara respondeu, voz tremendo. Ele abriu uma pasta. Vou ser direto. Meu neto me relatou o que aconteceu nos últimos 3 meses. Clara respirou fundo. Senhor, ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Clara fechou a boca. Marcos trabalhou na paróquia como parte de um programa de imersão. Eduardo continuou. Ele fez isso em 3 comunidades para entender como as pessoas tratam quem elas acham que é inferior. Clara sentiu o rosto queimar. Nas outras 2 comunidades, Eduardo disse. Ele foi tratado com respeito, dignidade. Mas na sua paróquia foi diferente. Clara abaixou os olhos. A senhora não só o tratou mal. Eduardo disse, voz fria. A senhora fez questão de humilhá-lo publicamente, de transformá-lo em piada, de usar sua posição de poder para diminuí-lo. Eu sinto muito. Clara sussurrou. Sentir não muda o que foi feito. Eduardo fechou a pasta. Eu poderia agora cortar todos os seus financiamentos, destruir a reputação da sua gestão. Mas não vou fazer isso.
Ela levantou os olhos, surpresa. Eduardo inclinou-se, porque isso seria vingança, e vingança não ensina nada. Ele colocou um documento na mesa. Mas vou fazer o seguinte: todos os seus projetos com o Grupo Fonseca serão mantidos, mas com uma condição. Clara olhou para o documento. A senhora vai implementar um programa de respeito e dignidade para todos os voluntários e funcionários da paróquia. Não importa o cargo ou a função. Todos serão tratados com igualdade. Clara assentiu, engolindo o nó. E, Eduardo continuou, a senhora vai pessoalmente supervisionar esse programa, participar de treinamentos, garantir que isso nunca mais aconteça. Eu vou, Clara disse, voz firme. Eu prometo. Eduardo ficou em silêncio. Levantou-se. Espero que sim, Clara Drummond, porque essa é sua única chance. Ele caminhou até a porta. Meu neto me disse que a senhora tem potencial, construiu uma carreira sólida. Não desperdice isso sendo uma pessoa cruel. Ele saiu. Clara ficou sozinha. Tinha sido poupada, mas a lição era clara e dolorosa. Clara saiu do prédio tremendo. O preço era alto. Orgulho. Teria que admitir publicamente que estava errada, mudar, provar que podia ser diferente. Na quarta-feira de manhã, Clara reuniu toda a equipe da paróquia. 23 pessoas mais Roberto. Bom dia a todos, Clara começou, voz falhando. Eu chamei vocês aqui porque preciso falar sobre algo importante. Vocês sabem o que aconteceu no meu jantar de sábado. Eu humilhei publicamente um voluntário. Fiz piadas, transformei ele em entretenimento. E descobri na frente de todo mundo que ele era o neto do dono do Grupo Fonseca. Um murmúrio. Eu estraguei contratos, perdi investidores, mas o pior é que fiz aquilo porque achei que podia, porque achei que ele era inferior a mim, e isso está errado. Ela olhou para cada um. Então, a partir de hoje, vamos implementar um novo programa. Respeito e dignidade para todos. Não importa o cargo. Todos serão tratados com igualdade. Paula, a secretária, levantou a mão. Isso significa que a senhora vai mudar a forma como trata a gente. A pergunta cortou fundo. Sim, Clara disse. Voz firme. Significa exatamente isso. Silêncio respeitoso. Nos dias seguintes, a mudança foi lenta, mas perceptível. Clara tentava. Cumprimentava todos pelo nome, agradecia, ouvia sugestões. Na quinta-feira, no corredor, Dona Eulália entrou com uma caixa de linhas. Clara quase desviou o olhar, mas parou. Bom dia, Dona Eulália, ela disse. Dona Eulália olhou surpresa. Bom dia, Clara. Como está seu dia? Está bem, Clara. Obrigada por perguntar. Quando as portas da sala de artesanato abriram, Dona Eulália sorriu. Tenha um bom dia, Clara Drummond. Era um pequeno passo. Na sexta-feira, Marina ligou. Clara, vi que você está implementando mudanças na paróquia. Paula comentando. Sim, mas as pessoas estão surpresas. Positivamente. Ninguém esperava que você mudasse. Eu não tive escolha. Todos temos escolha, Marina disse. Você poderia ter lutado. Mas escolheu mudar. Clara sentiu os olhos arderem. Obrigada, Marina. No sábado, Clara foi à paróquia. Dona Irene estava na cozinha. Dona Irene, podemos conversar? Sentaram-se à mesa. Eu quero me desculpar com a senhora, com Joana, com todos os voluntários. Eu os tratei mal, com indiferença. Vocês trabalham aqui há anos, e eu nunca me importei de verdade. A senhora sempre foi educada, Dona Irene disse. Educada não é o suficiente. Eu deveria ter sido humana. Dona Irene assentiu. A senhora está aprendendo. Na segunda-feira seguinte, Eduardo Fonseca ligou. Dora Clara, ouvi falar das mudanças. Sim, estou tentando fazer diferente. Marcos me contou sobre o programa. Quero remarcar nossa reunião para o projeto de revitalização. Clara quase deixou o telefone cair. Sério? Sim, mas quero ver evidências reais. Não só palavras. A senhora vai ter, eu garanto.
Nos vemos na próxima sexta, 14h. Ele desligou. Uma segunda chance. Na terça-feira, Clara procurou o número de Marcos, conseguiu. Mandou uma mensagem. Marcos, aqui é Clara Drummond. Gostaria de conversar pessoalmente quando puder. Enviou. A resposta chegou 15 minutos depois. Quinta-feira, 15h. Café na esquina da avenida principal com a Rua da Esperança. Tinha aceito. Na quinta-feira, Clara chegou 15 minutos adiantada. Às 3 em ponto, Marcos entrou. Calça jeans e camisa social. Sentou-se. Obrigado por vir, Dro. Clara, ele disse. Você pediu? Eu queria me desculpar pessoalmente. Não por obrigação, mas porque eu realmente sinto muito. Marcos a observou. Eu te tratei de forma horrível. Transformei você e Dona Eulália em piada. E não há desculpa. Não há, Marcos concordou. Eu estava errada, completamente errada. Estou tentando mudar. Eu sei. Meu avô me contou. Não é só por causa do programa. É porque eu percebi quem eu tinha me tornado e não gostei. Marcos ficou em silêncio. Você sabe por que eu aceitei trabalhar na paróquia? Ele perguntou. Clara balançou a cabeça. Porque meu avô dizia que você era brilhante, construiu uma carreira sólida, merecia respeito. Clara sentiu o peito apertar. E ele estava certo. Você é brilhante, mas esqueceu que outros também são. Clara limpou uma lágrima. Eu sei. Marcos se levantou. Boa sorte com as mudanças, Dora. Clara Drummond. Ele começou a sair. Marcos, Clara chamou. Ele parou. Você pode me perdoar algum dia? Marcos olhou para trás. Já perdoei, mas perdão não apaga o que foi feito. Só te dá a chance de ser melhor daqui para frente. Ele saiu. Clara ficou sozinha. Tinha perdido muito, mas ganhado consciência. E talvez a chance de realmente mudar. 3 meses depois, a sala de reuniões da paróquia estava cheia. 23 voluntários, funcionários, Roberto e 3 novos contratados. Clara estava na frente. Ao seu lado uma consultora. Nos últimos 3 meses, a consultora disse, houve mudanças significativas. A satisfação aumentou. 0 casos de assédio moral. Aplausos discretos. Mas antes que Clara falasse, a porta abriu. Um novo coordenador entrou, puxando uma funcionária da limpeza pelo braço. Desculpa interromper, ele disse. Mas preciso resolver isso. Ela deixou o banheiro do 3º andar sem... Solte o braço dela, Clara disse. O coordenador parou. Desculpa. Solte o braço dela. Ele soltou, confuso. Clara se levantou, caminhou até a funcionária. Qual é o seu nome? Sandra. Dona Sandra. O que aconteceu? Eu... Tive que sair mais cedo para buscar produtos, mas quando voltei, o banheiro já estava sujo de novo. E... Clara virou-se para o coordenador. Você a puxou pelo braço por causa de um banheiro. Eu só queria resolver rápido, na frente de todo mundo. Clara olhou ao redor. Você não vê o problema nisso? O coordenador ficou vermelho. Eu? Desculpa. Não é para mim que você pede desculpas. Ele virou-se para Sandra. Desculpa. Sandra assentiu. Clara respirou fundo. 3 meses atrás, ela disse para a sala. Eu teria deixado isso passar. Ou pior, feito o mesmo. Mas não mais. Ela continuou. Dona Sandra, pode voltar ao trabalho com calma. E se alguém te tratar mal de novo, você vem falar comigo diretamente. Sandra saiu hesitante. O coordenador ficou parado. Você também pode ir, Clara disse. Mas a gente vai ter uma conversa particular depois. Ele saiu rápido. Clara voltou para a frente. É isso que significa mudança de verdade. Não é sobre gráficos, é sobre como a gente trata as pessoas quando ninguém está olhando. Um voluntário começou a bater palmas, outros seguiram. Clara sentiu os olhos arderem. Naquela tarde, Clara teve a reunião com Eduardo Fonseca. Ela chegou às 2. Recebida com um aperto de mão firme. Clara,
Ele disse: sente-se. Ela se sentou. Eduardo abriu uma pasta. Li os relatórios. Conversei com Marcos e fiz minha pesquisa. Você realmente mudou. Ela soltou o ar. O projeto de 10 milhões está aprovado, Eduardo disse. Mas com uma condição adicional. Você vai compartilhar seu programa de respeito e dignidade com outras 3 comunidades que financiamos. Vai ajudá-las a implementar o mesmo. Clara piscou. Você quer que eu ensine outras pessoas? Sim, porque você aprendeu da forma mais difícil, e isso tem valor. Ela sentiu-se emocionada. Eu aceito. Eduardo estendeu a mão. Então, temos um acordo. Uma semana depois, Clara foi até o jardim da paróquia. Dona Irene a chamou. O que é? Clara perguntou. Olhe. Dona Irene apontou para um canteiro. Novas mudas, flores, um design novo, colorido. No centro, uma placa de madeira. Ateliê de bordados Dona Eulália, Centro de Saberes Comunitários. Quem fez isso? Clara perguntou. O Marcos, Droglara. Dona Irene respondeu. Ele disse que o projeto de um ateliê comunitário da Dona Eulália seria uma pena não realizar, e que os bordados dela são um tesouro. Ele conseguiu patrocínio do Grupo Fonseca para a construção. Vai ser inaugurado no próximo mês. Clara se abaixou, tocando as pétalas. Marcos tinha planejado aquilo para Dona Eulália. Mesmo depois de tudo. É lindo. Clara sussurrou. É, Dona Irene concordou. Ele sabia o que estava fazendo. Clara sentiu remorso, mas também admiração. 2 meses depois, Dona Eulália estava no evento de inauguração do seu ateliê. O local lotado. Placa de bronze na entrada. Com Grupo Fonseca em destaque. Marcos estava lá, de terno, ao lado do avô. Dona Eulália, com vestido simples, mas impecável, exibia um sorriso genuíno, rodeada por amigas e artesãos. Clara também estava presente, discreta. Marcos, ao ver Dona Eulália, caminhou até ela, estendeu a mão. Dona Eulália, seus bordados estão magníficos. E o ateliê é um sonho realizado. Ela o abraçou. Meu filho, sem você nada disso seria possível. Você me ensinou que a bondade e a dignidade valem mais que qualquer riqueza. Marcos sorriu, e Clara sentiu um calor no peito. Ela não foi até eles. Algumas coisas não precisavam de palavras. Dona Eulália, uma vida inteira de trabalho e simplicidade, via seu legado florescer, reconhecida e celebrada pela comunidade e pelos poderosos. Naquela noite, Dona Eulália voltou para sua casinha. Sentou-se na varanda, olhando o céu. Sua neta, Maria, trouxe um chá. Obrigada, minha filha. De nada, vovó. Você sabe, Dona Eulália disse, eu quase desisti de tudo. Quase. Maria repetiu. Mas não desistiu. Porque a senhora sempre acreditou no bem. Não porque me deram uma segunda chance. Dona Eulália disse. Não, vovó. Porque a senhora escolheu manter sua bondade e sua dignidade quando a maioria não faria. Marcos apenas revelou sua verdadeira grandeza. E Clara teve que confrontar a dela. Dona Eulália assentiu. Eu ainda tenho muito a ensinar. E muito a ser inspirada, vovó. 6 meses depois do jantar, Dona Eulália estava em pé na frente de um auditório no novo centro comunitário. Convidada para falar sobre a importância do trabalho manual e da dignidade. Eu vou contar para vocês, ela começou, a história de como um dia, minha arte e minha simplicidade foram desprezadas, e como eu quase perdi a fé. O auditório silenciou. Eu fui tratada como inferior, como uma piada, por alguém que se achava superior. Mas essa história não é sobre a maldade alheia, é sobre como a bondade pode resistir. E como às vezes a verdade de quem somos é revelada no mais simples dos atos. Ela respirou fundo. Hoje, 6 meses depois, meu ateliê prospera, meu bordado é valorizado, e a paróquia se transformou num lugar de respeito para todos. Não porque eu mudei, mas porque eu sempre fui eu, e essa verdade, no fim, prevaleceu. Aplausos.
Quando Dona Eulália desceu do palco, Clara, que estava na plateia, se aproximou. Dona Eulália, ela disse. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Dona Eulália sorriu. A mudança é difícil, minha filha, mas vale a pena. Naquela noite, Dona Eulália recebeu uma mensagem no celular antigo de sua neta. Era de Marcos. Dona Eulália, vi seu vídeo da palestra. Parabéns pelo trabalho. A senhora está fazendo a diferença. Dona Eulália olhou para a mensagem. Depois digitou com dificuldade. Obrigada por tudo, meu filho. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está no coração. A resposta veio rápida. A senhora ensinou a mim muito mais, Dona Eulália. Você me ensinou que todo mundo merece a chance de ser tratado com dignidade, e que a grandeza está em quem somos, não no que temos. Dona Eulália sorriu. Ela tinha perdido muito naquele dia de sábado, a ingenuidade, talvez, mas tinha ganhado algo muito maior. O reconhecimento de uma vida de valores e a compreensão de que dignidade não era sobre posição, era sobre ser humano. Não foi preciso confronto, explicação ou vingança. Às vezes, a verdade aparece sozinha, quando a bondade é tratada como invisível. Essa história fala sobre caráter, respeito e sobre o que cada atitude revela, quando ninguém espera consequência. Se isso te fez refletir, deixa um like para apoiar e comenta aqui embaixo qual atitude nessa história falou mais alto para você.